Fala rapaziada do canal Chevinho de Dori, meu nome é Caso Nakamura e estou aqui para começar mais um vídeo nesse canal que só tem coisa de Chevette. Hoje galera, a gente vai continuar falando sobre o sistema elétrico do Chevinho. Para que a gente entenda e comece a montar todo o sistema elétrico do Chevinho, galera, a gente precisa conhecer 5 fundamentos elétricos que qualquer profissional na área, seja ele automotivo, residencial, fábrica, máquinas, né, qualquer tipo de profissional e trabalha com o sistema elétrico, ele precisa saber. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que um instalador eletrônico de sucesso tem na sua bagagem, galera. São 5 fundamentos que eu vou esclarecer para vocês até o final desse vídeo, galera. Então, pessoal, acompanha a gente aí nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença aí nos projetos de vocês. Sem mais delongas, bora pro vídeo, galera. E aí, Vaguinho, cumpriu a sua promessa de limpar tudo aí? Meu tá limpo. Cara, tô esperando você pra montar. Deixa eu ver isso aqui, cara. Olha, ficou limpinho, hein? O que você passou no fio? Veja. Fio pra caramba. Mas ficou limpinho, cara. Ficou bacana. Agora vai dar pra trabalhar legal com ele agora. E a caixa de fusível? Aí, limpinha também. Tem uma série de fusíveis aqui, né? Ó. Nossa, ficou zero. Tem um fusível que estava meio derretido aqui, né? Tem um que ficou aqui. Algum momento da vida dele, por algum motivo, sofreu alguma sobrecarga. Sobrecarga e acabou derretendo a sede da caixinha plástica. É isso aí, galera. E é isso que vocês têm que entender. O que aconteceu aqui para a caixa de fusível estar derretida, né? E a elétrica é bastante interessante, né? Porque, por exemplo, quem manja de elétrica residencial, meio que ele sabe esses 5 fundamentos, né? Sabe. Quem manja de elétrica de máquina industrial, ele tem esse fundamento, né? Então esse fundamento serve para qualquer outra coisa que está dentro do mundo eletroeletrônico, né? Até mesmo quando você vai mexer aí mais para frente, a gente mesmo vai mexer com Pandu. Está instalando uma Pandu lá no seu, não é? Então, uma Pandu, uma Foiltec, uma ProTune. E o intuito de eu falar sobre as programáveis, né, da preocupação dos fabricantes das injeções programáveis, que é o que a gente usa aí nos projetos especiais, no sentido assim, se você fizer uma elétrica de qualquer jeito, isso pode vir a dar um incômodo, um problema de acerto no seu projeto, né? E muitos das pessoas que não tinham esse embasamento estavam colocando a culpa no fabricante da programável. Então essa é a dor do fabricante de programável, né? Então, para suprir essa necessidade, como eles viram que sempre quando eles iam investigar o problema que estava acontecendo era na instalação elétrica, né, eles entenderam e começaram a promover cursos até gratuito, passando esse embasamento técnico, né, de chicote e instalação desses componentes. A Foiltec, por exemplo, ela lança muito curso online, às vezes curso gratuito falando sobre elétrica, né? Para você ver o nível da importância, da forma como você deve instalar, né, fazer todo o sistema, o novo circuito elétrico, dependendo do modelo, né? Para que você tenha o máximo em termos de desempenho. Porque de uma certa forma, se você estiver trabalhando com o circuito elétrico do carro tudo em dia, traz potência, não traz? Traz. Isso, cara, então, pessoal, conhecimento nessa área, a gente consegue transformar isso em até potência no motor, né? Que bacana. É bem importante. Para quem vai andar de aspirado, né? Os biquinhos, baixa impedância, resistência mais baixa, mais poder de fogo, alcança níveis de rotação mais altos sem sofrimento, né? Então assim, está muito ligado aos 5 fundamentos que a gente vai falar no vídeo de hoje, galera. Então, acompanha a gente, fica até o final desse vídeo para você conhecer realmente esses 5 fundamentos aí
que vão levar você para outro nível. Então, antes da gente se preocupar em começar a fazer a instalação de todo o sistema, né? Perceba que aqui a gente tem esse monte de fio aqui, que é o que a gente vai fazer a instalação na chaleira. Fio para arregaçar, né? Eu deixei aqui para o japonês tomar conta, né? Mas, como eu falei, antes da gente fazer a instalação, vamos conhecer do que é feito esse principal componente que a gente vai lidar, né? Fio, do que é composto? O que são materiais isolantes e materiais condutores? Vamos ver? E é isso aí, pessoal. A gente vai precisar um pouquinho da ajuda da física e da ciência, né? Da ciência. Senão não tem como a gente entender. E é isso aí, pessoal. De volta para a lousa, né? Para a gente entender aquele exemplo que o Vaguinho tinha falado sobre os fios, né? Os fios. No fio a gente encontra dois tipos de materiais, o condutor e isolante. Para que a gente tenha um bom entendimento, a gente tem que voltar um pouco da época que a gente estava na escola, né? Exatamente. Era uma frase que dizia assim, ó, a matéria é tudo que ocupa espaço. Ocupa lugar no espaço, né? Então, em geral, tudo é matéria, pessoal. Tanto o cobre do fio, que é a respeito daquilo que a gente vai falar, do plástico isolante, né? Que é misturado com a borracha que tem no fio para isolar o cobre para não dar curto. Então, tudo é uma matéria. O Vaguinho é uma matéria, né? Eu sou uma matéria. Então, o que diferencia a matéria? É a estrutura molecular, né? Como que fala a estrutura molecular da água? H2O. H2O, né? O H2O significa o quê? Que a molécula da água ela é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, né? Isso compõe a molécula que diz pra gente que tipo de material que a gente está lidando, no caso a água. Com certeza o cobre também tem a sua estrutura molecular. Se eu não me engano, a sigla do cobre é o Cu. É o Cu, né? Então, a tabela periódica eu acho que é Cu. Cada um tem suas características. Uma coisa que eu reparei é que o átomo do cobre ele tem 29 prótons e 29 elétrons, né? Vamos entender um pouco melhor sobre isso? Faz um desenho de uma estrutura atômica com prótons, nêutrons e elétrons. Para a gente conhecer esse primeiro fundamento que a gente vai passar no vídeo, que é a matéria, a gente tem que começar pelo átomo, porque vários átomos agrupados eles se transformam numa molécula que diz que tipo de material é que a gente está trabalhando, né? Por exemplo, a molécula da água ela é diferente da molécula do cobre, que é diferente da molécula da capa do fio, né? Então cada material ele tem sua estrutura molecular diferente. O nosso foco, pessoal, é nesse cara aqui, ó, o átomo, né? É aqui que a gente vai conseguir explicar a diferença do material condutor e do material isolante. É isso aí? Vamos lá? Caneta na mão, vou tentar explicar aqui para vocês um pouco sobre o átomo. O átomo ele é composto pelo núcleo e sua eletrosfera, ok? No núcleo a gente tem o que? Os prótons, né? Os prótons são as cargas positivas. Junto com ele, eu não vou colocar aqui porque não faz diferença para a gente, tem os nêutrons, né? No núcleo aqui. Ok? Então, na sua eletrosfera, a gente tem vários elétrons. Na primeira, na segunda eletrosfera. A gente tem aqui vários elétrons, né? Geralmente da mesma quantidade que tem de prótons, ok? Já nessa última eletrosfera, no material condutor, pessoal, tem um elétron. Esse elétron a gente chama de elétrons livres, que constituem os materiais condutor. E assim a gente pode dizer que quando a gente tem esse elétron livre, significa que a estrutura atômica ela tem uma baixa eletronegatividade. Não é isso, Vaguinho? É isso. Né? E quando ele é um material isolante, ele não tem esse elétron na última eletrosfera, que a gente chama de elétrons livres, e ele está fortemente concentrando mais próximo do núcleo. Do núcleo, exatamente. Então ele tem uma força nuclear forte, aquilo que tecnicamente a gente chama de
alta eletronegatividade. A gente chama de negatividade por causa que a gente está falando de elétrons, que são cargas negativas. Ok, galera? Deu para ter um entendimento da diferença entre um material isolante e um material condutor? Agora a gente vai explicar o que acontece quando a gente está com um fio conduzindo eletricidade e acendendo uma lâmpada, por exemplo. É isso aí, pessoal. Estamos aqui na bancada com a bateria. Bateria tem voltagem, né? Estamos aqui com um multímetro desse lado aqui. Tem um outro multímetro do outro lado ali. A gente tem também as garras do multímetro, respectivamente. Temos aqui uma lâmpada para que a gente possa montar o circuito aqui e fazer os testes para vocês verem, tá? Tem aqui também um interruptor, né? Circuito aberto, posição de descanso. Circuito fechado, apertado, ok? O que a gente tem desse lado aí, Vaguinho? Aqui nós temos os fios, né? Que nós vamos montar um pequeno circuito aqui elétrico, né? Para a gente poder entender como funcionam os fenômenos, né? Fios, obviamente, que vão ser conectados ao lado positivo e outros do lado negativo. Quantos fios você tem aí? Tem aqui basicamente 3 fios. 3 fios, né? 3 fios. Então vai sair um do polo negativo e vir para o interruptor. Vamos instalar o interruptor no polo negativo? Vamos. Né? Aí ele vai sair um fio aqui do polo negativo e vai vir para o interruptor. O outro fio vai sair do interruptor e vir para a lâmpada. Ok, pessoal? Tudo ligação em série. Eles vêm daqui, né? Ligo aqui no interruptor, encaixo aqui no interruptor direitinho. Né? Verifiquem, pessoal, sempre o conector, o interruptor que vocês estão montando, para ver se ele não tem zinabre, se não tem sujeira, senão isso pode criar uma resistência aqui, né, no material e você acabar tendo um problema aí de fluxo de elétrons, que é a amperagem, ok? Então, bem conectado aqui, bem conectado aqui. Eu preciso mais um fio aí. Tem fio preto aí? Tem. Agora eu vou conectar esse cara na saída do interruptor aqui, galera. Ó. Né? Aí eu vou deixar o interruptor aqui e vou ligar esse cara aqui na lâmpada. Beleza? E agora? Agora precisa só do lado positivo. Agora eu preciso de um fio, né, para fazer o lado positivo aqui, né? Coloração vermelha, né, para dar um destaque aí do lado que fica preso o positivo. Exatamente. Ó. Aqui, pessoal, tá bem encaixadinho, legalzinho, né? Circuito fechado. Tem um interruptor no meio aqui para a lâmpada não ficar acesa direto. Se eu apertar o interruptor, a lâmpada acende, né? Ok, pessoal? Então aqui a gente está tendo o que? Os fios que tem que ter a melhor condutividade, né? O mínimo de resistência possível, ok? Tanto desse lado aqui do fio preto, que faz a parte negativa, né? Como no fio vermelho aqui, que faz a alimentação da parte positiva. Aonde que está o cara que vai fazer com que isso não vire bagunça, né? Isso é exceder muito a amperagem e acabar derretendo um fio. É o consumidor, a lâmpada. Né? Então a lâmpada, sim, ela tem uma resistência aqui próxima de 1 ohms, né? Como que vai bloquear a passagem exorbitante de amperagem, de corrente elétrica ou de fluxo de elétrons, ok? Tudo a mesma coisa, essas 3 coisas que eu falei, né? Então assim, quando a gente fala corrente elétrica, fluxo de elétrons ou amperagem, a gente está falando da mesma coisa, né? Que é os elétrons sair do polo negativo, passar pelo fio aqui, passar pelo filamento da lâmpada e acabar indo o polo positivo da bateria, ok? Para que esse cara funcione bem, eu preciso de uma bateria, uma fonte devidamente carregada, né? Alguma coisa próxima de 12,4 volts, né? Geralmente no carro é 12,4, né? Quando a bateria está 100% carregada. Isso. Às vezes a gente encontra 12,5, 12,6, né? E na hora que funciona o motor? Depois que o carro está ligado, o ideal é na casa aí de 13,8 até 14 volts, né? 14 volts, né? Se vir 13,8 já está bem abastecido, né? Ok, pessoal? Então, como existe uma relação entre a voltagem, a corrente elétrica e a resistência, todas essas 3 grandezas elétricas existe uma relação. Se eu alterar a voltagem,
com certeza vai alterar a corrente elétrica, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí na hora de montar os projetos, né? Aqui tem como a gente fazer medições. Para esse circuito que já está funcionando, a gente pode fazer o que primeiramente? Medir a tensão da bateria. Vamos medir a tensão da bateria? Vamos lá. Pessoal, para a gente medir a tensão da bateria, tá, a gente precisa utilizar um multímetro, ok? Primeiramente vamos instalar aqui os nossos fios, né, no nosso multímetro, né? Lembrando que no caso o fio preto, né, ele fica instalado com a garrinha preta aqui dos 3 furos, no do meio, onde está representado aqui por essas letrinhas escrito com, ok? Dessa forma. E a garrinha do fio vermelho, tá? Ele vai ser colocado nesse lado aqui, ó, onde está escrito input. Embaixo ele tem a especificação de quais são os pontos que vocês também podem utilizar como medição, voltagem, pode medir uma série de outros fatores. Então geralmente ele é colocado desse lado aqui, tá? Não é, olhando aí de frente para vocês aí, né? Não é do lado esquerdo de vocês, é do lado direito, ok? E como a gente vai medir voltagem agora, a gente tem a simbologia V, né? Nesse lado aí que você está instalando essa garrinha. Isso. Então aqui, a partir do off, é o primeiro sinalzinho aqui, né? O primeiro símbolo que significa V de volts, ok? Para que a gente possa fazer a medição da tensão da bateria, é necessário que você identifique no alto da tela se ele está escrito DC, tá? De direct current, ok? Em inglês, ou então corrente contínua em português, ok? Então, tá na escala em V e aqui em cima está escrito DC, aí a gente pode fazer a medição da tensão da bateria, ok? O corrente contínua, pessoal, quando a gente instala o DC ali, né, para fazer medições DC, significa que a gente vai medir uma coisa que os polos são definidos. Aqui no caso o negativo não é desse lado e o positivo é desse, significa que os polos, né, positivo e negativo, estão definidos. Vou dar um exemplo de um polo não definido, a tomada da sua casa. Né? Tem como dizer lá no buraquinho os 2 furinhos, esse é positivo, esse é negativo? Não tem como definir. Ali no caso eles usam tipos de tensões chamados de tensão alternada, né? Isso. Que a gente encontra às vezes até no automóvel, né? Sensores de rotação, sensores de detonação, né? Então existem alguns sensores que trabalham nesse mesmo princípio de tensão, né? Volts alternado, mas não é o nosso caso. Aqui no nosso caso a gente está instalado no V, né? Modelo DC de tensão, corrente contínua, e a gente vai fazer a medição em paralelo, né? Isso. Por que é que a gente chama isso de paralelo? A gente não precisa desconectar nada, galera. Só chegar paralelamente e fazer essa medição. Me dá aqui a garrinha preta que eu seguro para você, por favor. Vou colocar a garra preta no negativo da bateria e o Vaguinho vai colocar a garra vermelha no polo positivo da bateria. Muito bem. Quanto está dando aí? 12,3. 12,3 volts? Isso. Aí, ó, bacana. A gente tem quase 12,4. Significa o quê? Que essa bateria ela não está 100% carregada. Né? 100% carregada. Falta um pouquinho, né? Falta um pouquinho. Mas não é legal isso? A gente pode fazer um exemplo bem bacana. Vamos medir a corrente elétrica desse jeito, né? Com a tensão um pouco baixa. Depois a gente vai instalar o carregador de bateria aqui, simular uma tensão de alternador de 13,8, alguma coisa perto disso, para a gente ver o quanto a corrente elétrica vai aumentar. Vamos fazer isso? Vamos. Bacana, né? Acho que dá para a gente aproveitar que ele está descarregado para a gente poder fazer esse teste. Aí a gente vai mostrar para vocês, pessoal, que quando sobe a tensão, sobe também a corrente elétrica. Ok? Beleza. Está aqui. A gente já fez a medição da voltagem da bateria, certo? Agora, pessoal, a gente vai fazer a medição da corrente elétrica aqui nesse circuito, ok? Lembrando que a corrente elétrica só vai estar presente no circuito a hora que a lâmpada estiver acesa. Então, na hora que eu apertar o interruptor que a lâmpada acender, a gente consegue fazer a medição dessa corrente elétrica, ok? Um pouco diferente da voltagem, essas medições de corrente elétrica mudam um pouco a configuração do multímetro e muda o jeito que a gente vai medir aqui. A tensão a gente mediu paralelamente, né? No caso da amperagem, a gente tem que fazer medições em série. Vou mostrar para vocês como é que faz isso. Garra preta
continua no mesmo lugar, no COM, né? COM de comum, né? A garra preta nunca sai daqui, né? Não, nunca. Sempre ela vai estar ligada no COM, né? Então, não importa se seja aquele multímetro de R$40, né? Não tem problema, ele vai funcionar do mesmo jeito, vai medir volts, vai medir resistência e vai medir ampere também, ok, pessoal? Então, não precisa ser multímetros muito caros, né? Multímetros básicos, aí, os mais baratinhos, funciona também, ok? A garra vermelha, galera, no outro multímetro, como a gente ia medir volts e uma ligação paralela, a gente ligou nesse furo. No caso da amperagem, única e exclusiva grandeza elétrica, que a gente coloca a garra vermelha nesse lado aqui, ó, 20A, ok? Aqui, por um cálculo teórico, eu sei que a lâmpada ela não vai exceder de 20 ampere. Na verdade, ela está próxima de uma amperagem de mais ou menos 2 ampere. Não vai exceder 2 ampere, ok? Então, um cálculo básico que eu consigo fazer usando a lei de Ohms, eu sei que não vai exceder a amperagem máxima, né? Então, sempre de olho em qual a capacidade do seu multímetro, né? Os mais exclusivos, 20 ampere, né? Os mais baratinhos medem até uns 10 amperes, coisa assim, tá? Mas suficiente. Para você ter uma ideia, uma bomba de combustível, que a gente fala que é uma amperagem alta, que a gente instala fio grosso, ela tem mais ou menos 5, 6 amperes. É uma bomba de combustível original, né? Uma de 12 bar a amperagem vai subir. Mais um multímetrozinho daqueles pequenininhos, né? Que já sobe bem. Em casa de ferragem, né? Exatamente. Nossa, ajuda um monte. Tá? Tem até a Minipa, né? Ela faz um multímetro já de entrada, né? Até uma marca como a Minipa, que é uma das melhores aí marcas de multímetro, ela faz esse multímetro baratinho. Se eu não me engano, uns R$60 você compra. É um azulzinho da mesma cor que esse. Ele só tem menos função, mas essa menos função que ela tem exclusivamente a voltagem, resistência e ampere, que é o que a gente precisa, ok? Então tá aí, ó, ligado aqui no 20A, né? Lembrando que não é no mesmo local que a ligação de voltagem, garra preta no COM, né? Vou ligar a seletor aqui no 20A e agora o multímetro está preparado para fazer medições de amperagem, ok? O que a gente tem que tomar cuidado aqui é que a medição não é feita paralelamente. Se eu fizer essa medição em paralelo aqui, eu posso queimar o multímetro, ok? Então, como que eu faço essa medição de forma correta? Vou abrir o circuito, vou desconectar, isso pode ser no polo positivo ou no negativo, tá? Como o negativo está perto de mim, né? Eu vou fazer isso aqui nesse lado. Tirei aqui, ó. Vou pegar essa garrinha e colocar na garrinha vermelha do multímetro. Podia ser na preta? Pode também, não tem problema. O importante é que a corrente elétrica passe por dentro do multímetro em série, né? O outro lado, que é a garra preta do multímetro, eu vou ligar aqui na bateria. Significa o que, pessoal? Que agora o multímetro está ligado em série no nosso circuito da lâmpada, né? É igual um registro, né? Se a gente for ver a água, é medida assim, né? É desse jeito. O registro. A água vem da rua, entra num lado do registro e sai do outro lado, né? Lá o registro, na verdade, ele está medindo. O leitor, né? Que vai fazer a leitura da quantidade de água que é consumida, que é o papel que o nosso multímetro está fazendo. E o leitor é quem? O multímetro aqui no nosso caso, né? E aí você olha lá o leitor, ele está o tempo inteiro marcando? Não. Como é que faz para marcar lá na casa de vocês? Vocês têm que abrir uma torneira, dar uma descarga, né? E aí quando consome, você mede o consumo. É a mesma coisa aqui, tá? Vou deixar o multímetro aqui, vou fazer uma conferência, circuito ligado em série, multímetro participando do meu circuito. Quando o vaguinho acionar aqui esse botão, a lâmpada vai acender. Nesse momento, vocês vão olhar aqui e ver que vai sair a amperagem correta, né? Isso é, o fluxo de elétrons, quanto é de corrente elétrica que está tendo aqui no circuito, ok? Vamos lá? Vou apertar. Aí, ó, a lâmpada acendeu, aqui eu tenho 1,74 ampere, ok? Isso é, eu tenho 1 ampere mais 730 miliampere,
ok? Aqui no multímetro ele só mostra assim, ó, 1.73, né? Mas como eu sei que depois do ponto tem que ter 3 casas, né? Eu coloco um 0 no final. É 1 de 1 ampere e o 72 eu transformo em 720 miliampere. Né? Quando a gente fala miliampere, pessoal, é pegar 1 ampere dividido por 1000, aí eu tenho 1 miliampere. Então, esse 72 que a gente chama de 720 miliampere é uma fração de 1 ampere, ok? Então eu posso dizer, basicamente, se eu arredondar, que eu tenho 1.7 ampere aqui no circuito. Bem baixinho, okay? né? É bem baixinho, né? Tranquilo. Quanto de fusível a gente ia colocar aqui? Acho que o maior que tem é de 5 amperes. Geralmente eu faço assim, eu divido esse valor em 2, pego o resultado e somo por ele mesmo. É bem legal, pessoal. E o que a gente quer fazer aqui agora? A gente quer ligar o gerador, né, um carregador de bateria, para aumentar a voltagem aqui e verificar se se a corrente elétrica vai aumentar também junto com a voltagem, ok? Pode descansar aí. Vou deixar aqui o circuito. Vamos ligar? Esse aqui é o vermelho seu, esse aqui é o ponto positivo. Isso. Né? Esse aqui é o lado negativo. Já que a gente está com 2 multímetros aqui, vamos medir a voltagem para aquele lá. Instala ele no circuito aqui. E aí já mede voltagem lá e amperagem aqui. Ó. Então eu vou pegar aqui a minha garra preta e colocar lá no terminal negativo da bateria. Deixa eu arranjar um lugarzinho aqui para ele ficar bem fixo. Para ele ficar fixo, né? Aí. E o positivo desse lado. Ok? Muito bem. Aqui eu continuo com os 12.25, né? Quase 12.3 que estava. Houve uma leve queda devido ao consumo. Ao consumo que a gente ficou com a lâmpada acesa aqui agora. Né? Ok? Então eu vou apertar o botão aqui, galera, só para mim ver simultaneamente quanto eu tenho de ampere aqui. Eu continuo com 1,74. E vocês? E aqui a voltagem devido ao consumo caiu para 12.14. 12.13, assim, 12.1, né, arredondando. Então houve uma leve queda. Beleza, pessoal. Gravou aí, ó. 1.72 aqui agora e 12.1 volts lá, ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai ligar o carregador. Vamos lá? Liguei o carregador, vou colocar no número 1 aqui, ó. Primeiro estágio. Quanto deu aí? Nossa, já foi para 12. Tá subindo, né? Subindo. 12.8. Agora o carregador, pessoal, está fazendo a função de carregar essa bateria, aumentar a tensão elétrica dela. Como se fosse o alternador do carro. Exatamente, ele está simulando o alternador. Olha lá, ó, a gente está subindo ainda gradativamente. Ó. A gente tem agora quanto aí? 13.2. 13.2 volts, pessoal. O alternador ele chega a 13.8, né? Seria o ideal, né? O mínimo ideal, né? Isso. Mas tem alternadores bons aí que está chegando a 14 volts, né? Bem legal. Chega. 14.1 quebradinho ainda, é muito bom. Olha lá, ó. Tá subindo, pessoal. 13.3. Vou jogar no número 2 aqui, hein? E agora? Opa! Já tá caminhando para 13.6 agora. 13.6. 13.6. Vou jogar mais um, hein? E agora? Agora chegou a 13.8, hein? Né? Tá pessoal, estabilizou bem legal ali no 13.8, né? E eu vou acionar o botão aqui agora. Vamos ver se a corrente elétrica subiu? Pode ir? Pode ir. Olha, tá 1.86, quase 1.9. Subiu bem. Subiu bastante, subiu praticamente aqui 200 mA, né? Subiu bastante. Vocês entenderam, pessoal, como a tensão elétrica, se ela é elevada, aumenta também a corrente elétrica. E a resultante de você estar aumentando a corrente elétrica através de tensão é que a lâmpada ela vai brilhar com mais intensidade. O consumidor ele vai trabalhar com mais intensidade. No nosso caso aqui é uma lâmpada, né? Sim. Então, o que acontece nessa diferenciação? Ele vai iluminar mais, né? Ele vai sair daquela coloração amarela e vir brilhar mais
azulada, mais branca, né? No caso de uma ventoinha, ele vai ter mais força de girar a ventoinha. No caso de uma bomba elétrica, ele vai ter mais pressão de combustível. Uma bobina vai gerar uma centelha mais forte, né? Então, gradativamente, quando você melhora a tensão elétrica de alimentação, você também aumenta a corrente elétrica, que a consequência disso é aumentar o campo magnético de algum atuador ou aumentar o brilho, no caso de uma lâmpada, né? No caso do aquecedor da sonda, ele consegue ter mais força para aquecer. Bico injetor que é legal. Nossa, o nível de precisão fica, né? O bico injetor é bacana, porque aí o campo magnético dele é maior. Quando o módulo manda o negativo para ele pega a agulha e pá, puxa, porque tem que ser rápido, né? A gente está falando de alguns milissegundos, né? Então ele tem que ser muito rápido. E aí, se ele tem força, se ele é ágil no trabalho dele, né? As coisas funcionam aí com mais performance, né? Eu acho que deu para a galera ter uma visão legal aqui, né? Deixa eu desligar aqui, ó. Breve momento. A gente já estava aqui em 14.2 e agora a partir do momento que nós desligamos o carregador, ele vai caindo, né? Ele vai caindo. 1.81, 80, né? Vai cair agora. Vai cair 7,9, ó, né? Conforme a bateria vai sendo consumida e a tensão lá naquele multímetro vai caindo, a corrente elétrica vem caindo junto aqui. Ok, pessoal? Deu para entender o quanto uma grandeza elétrica ela caminha junto com a outra, né? Acho que é isso que é bacana. Sim, diretamente. E é isso. Eu acho que deu para o pessoal entender bem que o controlador para não pegar fogo no circuito aqui é o consumidor. Né? No caso aqui a lâmpada. Ok? O fio, os conectores, os terminais, quanto menos resistência tiver, melhor, né? Ela tem que ter uma melhor condutividade, galera. Por isso que o sistema elétrico tem que ser montado com capricho, de forma correta, para que não venha causar, né, anomalias futuras aí, que é muito indesejável, né? Nos nossos projetinhos aí, né? E é isso. Às vezes a gente perde um dia no circuito porque deu uma pane elétrica, né? Um fio superaqueceu, alguma coisa assim. Ok? E é isso aí. Vamos voltar para a lousa então, para entender um pouco melhor isso na teoria? Vamos lá? Pessoal, agora que vocês já viram a lâmpada acendendo na bateria com o fio fazendo a função dele, isso é, tendo fluxo de elétrons por dentro do fio, eu acho que agora a gente consegue ter um entendimento melhor aqui. O nosso Michelangelo aqui do canal Chevinho de Nori fez esse desenho para a gente poder entender melhor o que acontece internamente quando a gente fala de estrutura atômica do material, ok? Aqui desse lado, pessoal, a gente tem o polo negativo da bateria, né? Que é o lado que está carregado de elétrons, ok? Esse elétron ele precisa passar pelos fios, chegar na lâmpada, acender a lâmpada, passar pelo filamento da lâmpada e assim continuar o caminho dele até chegar no polo positivo da bateria, né? Aqui, como eu estava dizendo, o elétron condutor, que é o nosso exemplo aqui, né, um fio de cobre, ele tem elétrons livres na última eletrosfera. Está aqui, ó, exemplificado. Então, eu vou fazer, para que vocês entendam melhor, o caminho desses elétrons, que a gente chama tecnicamente de fluxo de elétrons, né? Então, esses elétrons ele vai sair lá do polo negativo da bateria e vai fazer esse caminho aqui, ó. E aqui ele vai caminhando, pessoal, ó. Até chegar a lâmpada. Até chegar na lâmpada. E ali, na realidade, ele vai continuar, né, o caminhar. Mas o material condutor, ele consegue fazer com que esse elétron pule para esse daqui, que esse aqui pula para cá, que esse aqui pula para cá, e vai caminhando, fazendo o que a gente chama tecnicamente de corrente elétrica, que é igual a amperagem ou fluxo de elétrons, né? Tá, então, assim, para a gente entender melhor.
né? Polo negativo. Sim. Lá é o local onde está cheio de elétrons, né? Carga negativa. Sim. Né? Então quer dizer que no momento em que a gente aperta o interruptor, né? O caminho então que os elétrons percorrem não é do positivo para o negativo, ele sai do negativo para o positivo. Para vir para o positivo. Exatamente. Né? Então, justamente por eles se encontrarem na última camada, é o que a gente chama de eletrosfera. Como é que é o nome? Elétrons livre. Isso. Ele tem baixa eletronegatividade. Exatamente. Os materiais condutores, eles têm baixa eletronegatividade. Isso significa que o núcleo não tem tanta força de atração sobre ele devido a ele estar muito longe. Então isso de uma certa forma permite que no momento em que ele circule nessa última camada da eletrosfera, de uma certa forma ele tem essa facilidade para passar para outro, né, outro átomo, porque de uma certa forma o núcleo desse influencia o fato dele passar aqui, né? Então ele tem essa liberdade de escolher o lado que ele fica. Exatamente. Mas obviamente como ele rouba, né? Se falta um número, se falta um elétron nesse tipo de átomo, ele provoca um desequilíbrio atômico. Exatamente. Então é por isso que quando passa um para cá, automaticamente ele rouba do outro. Rouba do outro. E assim ele vai caminhando, saltitando. Passam para cá, roubam daqui, passam para cá, roubam daqui, passam para cá, roubam daqui, e assim ele vai caminhando. Então, vamos dizer assim que os elétrons que estão presos sob pressão na bateria, que é o que a gente chama de 12,4 volts, né? Esses elétrons eles vão caminhar e ir ao polo positivo da bateria. Se a lâmpada ficar acesa muito tempo, por muitas horas, o que acontece? O esvaziamento do polo negativo, que a gente chama de bateria descarregada. Entendi. Então o elétron, quando ele chega no corpo da lâmpada, ele continua o caminho, passa pelo filamento, encontra outro fio como esse aqui para chegar até o positivo. Para chegar até o polo positivo da bateria. Então aqui, nessa explicação, a gente consegue entender sobre os materiais, que é o primeiro fundamento que a gente está tentando explicar nesse vídeo, né? A gente tem também o segundo fundamento, que eu vou chamar de resistência ou resistividade, né? O que significa resistividade? Aqui a gente está falando de um material de cobre, onde praticamente o elétron ele consegue passar com uma facilidade tranquila, justamente por essa força da terceira eletrosfera ser bem fraca, né? Então ele consegue caminhar. Então a gente considera o cobre um condutor muito bom, né? Justamente porque ele não cria resistência para esse elétron passar. Já se a gente pegar um material menos nobre que o cobre, na visão condutividade, a gente pode ter até o caminhar aqui dos elétrons, mas já com uma resistência um pouco maior, uma dificuldade desses elétrons fluir. Como é uma analogia muito legal que a gente usa para a eletricidade, que é sempre a água. Né? Imagina um cano fino e você quer passar um alto volume de água, não tem jeito. A partir do momento que você põe um cano mais grosso, um maior volume de água passa. O mesmo acontece aqui. No caso da eletricidade, um cano fino seria um fio com resistividade alta. Né? Já um cano grosso seria o exemplo na eletricidade de um alto fluxo de água. No caso da eletricidade, um alto fluxo de elétrons. Né? Então, vamos resumir um pouco isso aqui para eles conseguirem entender de forma mais clara. Né? Então, a gente tem os materiais, a gente tem a resistividade do material, né? Por isso a gente sempre escolhe um fio de boa qualidade, é aquilo que a gente estava falando, né? Mesmo que esteja 30 anos no nosso chavinho, fio original é fio original. Ele tem, né, uma capacidade de conduzir bem legal, galera. Então, o que tiver bom lá no meio do seu projeto, que você está mexendo, refazendo a elétrica, deixa lá, tenta limpar como a gente fez, conservar, né? A parte que está ruim não tem jeito. Às vezes o cobre com muito tempo, calor, ele vai aumentando isso que a gente chama de resistência. Ou resistividade. E aí ele vai perdendo, né, esse aspecto de conduzir e começa a passar a ser um fio
que vai causar problema de funcionamento elétrico do nosso carro, né? Esse é o grande problema. Eu acredito que, como se trata do caminhar dos elétrons, a partir do momento que esse fio ele começa a apresentar mais resistência para esses elétrons passarem, ele vai contribuir para um fator temperatura. Exatamente, eles vão começar a aquecer. Né? E o aquecimento do cobre é o mesmo que pedir para ele perder a natureza dele de boa condutividade. Né? É o momento que você pega aquele fiozinho e chega a estar duro, né? Você vai querer flexibilizar ele e ele está duro. Que ele tem aquele peso, né? Então esse é um toque bem legal que eu acho que você até viu na hora de limpar os fios, né? Os fios que estavam duros, eu lembro que você mostrou para mim e falou assim, ó, descarta esse aqui. Os fios que estavam mais molinho, né? Tá tudo ali limpo e para a gente poder fazer o reuso dele, né? Até porque, como eu disse, o fio original ele tem muita boa qualidade. Ok? Então, além, pessoal, da resistência, né, que é medida em ohms, né, com um multímetro, a gente pode ver na escala ohms, né, que a gente fala que a gente está medindo com o ohmímetro. Né? A corrente elétrica, que é o quanto de elétrons que está passando por aqui, é medido na escala de amperagem. Né? Então a gente coloca na escala de amperagem, abre o circuito, faz a instalação correta para fazer a medição de amperagem e a gente consegue ver o quanto de elétrons, isso é, quanto de ampere está passando nesse fio. Né? E quem que manda nesse cara? Quem que é o cara que fala assim, meu, aqui é esse tanto de ampere, eu não quero a mais, senão vai curto-circuitar. Você tem ideia disso? A lâmpada. Exatamente. Então a lâmpada é que não vai deixar esses caras descontrolar e passar uma corrente muito grande aqui onde pode pegar fogo no fio. Né? Um exemplo disso, de que é a lâmpada, é se você retirar a lâmpada, pegar os dois polos que sobrou e fazer assim, o que acontece? Dá aquela faiscada, né? Bum! Dá aquele estouro. E se você grudar um no outro, queima e pega fogo no fio, né? Porque não existe ninguém, nenhum consumidor para controlar, pessoal, esse fluxo de elétrons. Né? Então, pode ver que a gente já desmistificou muita coisa, né? Que é sobre a resistência do material, o próprio material, que é o material condutor isolante, né? Falamos também do terceiro fundamento, né? Que é a corrente elétrica, né? E está faltando alguém aqui, né? Que seria o quarto fundamento. O cara que causa pressão, vamos dizer assim, Exatamente. Possibilita o caminhar dos elétrons no circuito, né? Que é a voltagem. Exatamente. Então, quando a gente fala de quem é que coloca pressão para empurrar esses elétrons, né, em direção do polo negativo para o positivo, é a voltagem. Onde que está a voltagem? Na bateria, né? Então o polo negativo da bateria está praticamente empurrando com uma pressão, ou a gente pode chamar isso de tensão elétrica, que eu acho que é o que eles estão acostumados a falar, né? E a gente vai medir, a gente pode medir isso com o voltímetro, né? Que está instalado aí, uma grandeza elétrica que está no multímetro, né? Para a gente poder fazer esse tipo de medição. Então uma ferramenta, por exemplo, como o multímetro, ele consegue medir a resistência do material, ele consegue medir a corrente elétrica, que é a amperagem, e consegue medir também a tensão elétrica, que é a voltagem. Vamos trazer isso então assim, falando dos equipamentos que a gente gosta de pendurar no carro, né? Para ficar aquele negócio bacana no painel, né? Todo mundo já deve ter visto o voltímetro, né? Que ele, principalmente o cheveteiro, ele tem um voltímetro no painel, porque ele sabe que se de repente houver uma queda, né, de tensão no sistema, para vocês verem, né? Se houver uma queda de tensão, o carro começa a degringolar, as coisas não funcionam direito, né? Então a gente coloca aquele carinha que está marcando ali, quando o carro está desligado, na casa aí de 12.3, 12.5 volts, né? Para dizer que está carregado a bateria, né? E que quando a gente liga,
essa tensão ela aumenta, essa voltagem ela aumenta. Então ela sobe para Chevetinho 13.5, né? Se tiver, o ideal seria que tivesse 13.8, encostando 14. Exatamente. Né? Mas vamos falar aí na casa de 13.6, 13.7 volts, que é o que a gente encontra nos chavinhos aí, em geral. Né? Então, é basicamente isso. Através dessa informação que você tem no voltímetro, é que você consegue interpretar se a sua bateria está com a tensão suficiente, ou seja, causando a pressão dos elétrons de forma adequada para que ela possa permitir o fluxo dos elétrons no fio e alimentar os componentes da maneira ideal, né? Se de repente acontecer dessa tensão, essa voltagem estiver baixa, significa que tem pouca pressão. Se tem pouca pressão, tendencia a diminuir o fluxo. Então, corrente elétrica, exatamente. Isso quer dizer que a tensão elétrica, a resistência elétrica e a corrente elétrica, eles trabalham com uma relação. Se um mudar, o outro muda também. Mudando também. Né? Então, por exemplo, se você tem uma baixa voltagem, com certeza você vai ter um baixo fluxo de elétrons, uma baixa corrente elétrica, que vai resultar em um menor trabalho no seu consumidor. Se for uma lâmpada, ele vai amarelar, né? Vai ficar fraca, né? Se for uma bobina, a centelha vai avermelhar, né? Ela não vai ficar de qualidade. Pode ser até uma luz de freio, uma luz de ré, um limpador de para-brisa, ventilador, a ventoinha, tudo que ele precisa ter uma tensão nominal de 13,8, 14 volts, motor funcionando, ele não estiver essa tensão adequada, ele vai derrubar a corrente elétrica. Se ele derrubar a corrente elétrica, ele derruba o campo magnético gerado, por exemplo, num motor, num bico injetor, numa bobina, fazendo com que o trabalho efetuado por esses atuadores sejam menores. Por isso o funcionamento fica muito ruim. No caso de lâmpadas, que é praticamente um filamento aquecido, ele fica com uma intensidade menor, né? Então, é muito importante que a gente tenha a tensão necessária vindo da bateria ou o motor ligado vindo do alternador para ele produzir a corrente elétrica esperada para ter o desempenho nos atuadores de forma correta. E aí, pessoal, é que a gente fala que o chavinho começa a criar resultado. Porque, por exemplo, imagina se uma tensão que tinha que chegar com 14 volts numa bobina, chega só 12. Nossa. Você tem 2 volts a menos de pressão, menor corrente elétrica, menor campo magnético, que resulta numa faísca de má qualidade, galera. Então, quer dizer que você pode estar com o motor zero, o motor pode estar em dia, perfeito, você acabou de fazer, até com cabeçote especial, imagina. Mas se você não ter a devida tensão, você não vai produzir uma centelha de boa qualidade, o alternador não vai carregar o sistema de maneira correta, todos os componentes, bobina não vai funcionar direito, se de repente for um carro que já tiver instalado injeção eletrônica, os bicos vão ficar lentos. Vai ficar aquele bico preguiçoso que a gente chama de dead time, que ele tem dead time, isso é tempo morto. Isso é, ele foi acionado, mas ele não tem força, capacidade de trabalhar rápido, ele não tem poder de fogo, que a gente fala. Aí que entra naquele ponto do começo que você comentou que se não tiver isso aqui adequado, não adianta o acerto. Você pode acertar. Exatamente. Você nunca vai conseguir alcançar um resultado. Por isso que é muito importante que o sistema elétrico, que a gente chama que é o alicerce do nosso projeto, se ele não tiver muito bem feito, galera, vocês vão ter problemas indesejáveis, né? Problemas futuros aí com o funcionamento. Imagina você no circuito começar a ter um problema elétrico, né? Um erro muito comum é colocar, por exemplo, fios finos, onde na verdade você tem que ter uma bitola maior, né? O que acontece? O fio fino significa mais resistência. Se tem mais resistência, ele tem menor fluxo. Mas, como eu disse, quem manda no fluxo de elétrons é o consumidor. Ele tem um cara empurrando. Ele tem um consumidor ligado, né? Então, quem vai mandar nesse fluxo de elétrons é o consumidor. Então, ele vai demandar essa quantia de amperagem. Se o fio não for adequado, como você disse, ele vai aquecer. E é o que acontece. Às vezes eles passam um fio fino no meio de um monte de chicote, né?
E aquilo acaba aquecendo. Só que dá tempo de você montar, funcionar o projeto, ir para o dinamômetro, acerta o carro, o sistema, fica tudo legal. E aquilo vai esquentando, esfriando, esquentando. Toda vez que você liga o carro, vai dar um rolezinho, final de semana, vai para o circuito, ele dá certo. Entendi. Só que isso vai acontecendo várias vezes. E aí ele vai perdendo a propriedade do material. Isso é depois de parte do material que isola. Exatamente. Ele resseca, vai trincar, avisando que é ou borracha ou plástico. Chega uma hora que ele não vai aguentar essa temperatura. Vai acabar trincando a borracha. Ele vai sair do formato borracha e vir para o formato plástico, mais endurecido. Aí é a hora, né, que ele dá um trinquinho, ele quebra uma capinha, aí o do vizinho também acontece isso, e aí ele acaba encostando o cobre com o cobre. Quando acontece de uma parte dessa que fica desencapada, um fio positivo, por exemplo, né, todo mundo sabe a ação que acontece quando encosta na lataria do carro. Imagina se um positivo encosta na lataria do carro, né? A gente quer que ele esteja protegido por um fusível. É mais um item que a gente pode estar falando, que a gente tem que se preocupar na hora de fazer a elétrica do chavinho, né? Que é colocar e instalar os fusíveis de forma correta. E os locais onde não tem fusível, que é, por exemplo, o motor de arranque, os fios têm que estar muito bem protegidos. Então, pessoal, se preocupem bastante aí com a bitola do fio, né? Existem cálculos que a gente consegue fazer para a gente saber qual a bitola adequada, né? Então, façam pesquisas. Acompanhe a gente aqui no canal, nas instalações que a gente vai fazer, né? Existem componentes também que quando o consumidor ele tendencia a consumir uma amperagem muito alta, a gente pode fazer instalação de relés, né? Então tudo isso vai ser passado nesse canal, ok, galera? A gente vai montar aqui a chevinha, né, junto aqui, mostrando todos os detalhes no canal. Acompanha a gente aí que, né, certeza que eles vão começar a ter noção do que fazer. Mas pessoal, o vídeo de hoje, o propósito é que vocês entendam, né, a importância de fazer o sistema elétrico de forma correta, baseado numa teoria, pessoal, que funciona demais na prática, ok? Vamos falar um pouquinho dos fundamentos que a gente acabou de falar, né? Se a gente está falando de 5 fundamentos, o primeiro é do material, né? Tudo começa na estrutura atômica, ele que vai definir se ele é um material condutor ou isolante, né? O segundo é sobre a resistência do material, né? Sim. Não foi isso que a gente falou? Que cada material, ou um material que era um bom condutor, conforme ele vai ficando velho e sofrendo superaquecimento, ele pode acabar vindo a criar resistência, né? Isso, criar resistência. Exatamente, perder a propriedade do material, dificultar a passagem do fluxo de elétrico. Que aí a gente já entra no terceiro fundamento, que é a corrente elétrica, certo? Depois da corrente elétrica, pessoal, a gente ainda falou de voltagem, né? E aí, pessoal, eu acredito que deu para vocês entenderem que tanto a voltagem como a corrente elétrica, como a resistência ou o consumidor em si, existe uma relação que quando um é prejudicado, ele prejudica os outros também, né? Então isso precisa ser bem calculado para que você tenha um projeto que possa rodar anos sem ter problema, né? Porque é muito indesejável o problema elétrico, né? É difícil de achar o ponto que deu defeito, né? Então a gente tem que sempre trabalhar bem planejado, né? Para que esses efeitos indesejáveis não aconteçam. Quando você fala do sistema elétrico, vamos pensar aí no pessoal que tem aquela vontade de manter uma coisa mais tradicional, né? Não um carro de pista propriamente dito, né? Que de uma certa forma, quando a gente produz um carro de pista, tem vontade de instalar sistemas de ignição melhores elaborados, de repente algum apetrecho, farol de milho, alguma coisa, som, né? Num sistema carburado, né, a gente ainda tem que elaborar alguns circuitos de uma certa forma paralela para que você possa alimentar esses componentes de forma adequada. Mas, no geral, a elétrica continua sendo original. A gente já bateu em cima da tecla dizendo que a fiação do carro, né, bem assim dizendo, o original é sempre a melhor opção quando você vai escolher o que usar, devido à qualidade que a fabricante entrega nesses componentes. Né? Só que em visão original. Próximo do original, ali o pessoal quer um carrinho pro dia a dia, tudo. Agora, quando você quiser já entrar
para instalação de injeção eletrônica, né? Ventoinha elétrica. Então, começa a engrossar aí, porque você precisa demandar tensão e outros, como a gente acabou de conhecer, de uma forma mais adequada devido à exigência dos componentes que você vai instalar. Exige um alternador maior, né? De uma certa forma assim, vamos dizer maior, mas no intuito de dizer que ele precisa alimentar de forma adequada o sistema. Porque ele não está preparado para isso. Quantos amperes tem um alternador de chavinho? 40, 45 aí no máximo, né? Então, isso a montadora colocou e falou assim, cara, isso dá conta do Chevetinho original. O Chevetinho original, o principal fator fora o sistema elétrico, que é farol, freio, seta, né, e ré, ele tem a bobina para alimentar, né? Eu acho que é o principal fator que mais assim exige. Que é mais prejudicado quando isso começa, quando o gerador, que é o alternador, né, começa a ter problemas, né? A partir do momento que você começa a querer colocar som ou uma injeção eletrônica, que é um fator que muito pessoal que tem Chevetinho quer fazer hoje, né? Ou até mesmo um começo de projeto onde ele vai querer instalar uma bomba elétrica de combustível, ventoinha elétrica. Parece que não, mas aquela ventoinha elétrica mecânica do Chevette, ele segura o motor. Não é? Não é esse o princípio da gente, porque ela dá conta do sistema. Tranquilo. A gente não coloca uma elétrica para deixar o motor mais gelado. A gente coloca uma elétrica para tirar o peso, a força mecânica do motor, né? Enviar o motor para poder render mais, é verdade. Porque quem perde menos anda mais, né? Anda na frente, anda na frente, né? É o que a gente fala. Então a gente vai para a ventoinha elétrica, lógico, não vou falar que não, pela performance da ventoinha elétrica também, mas o principal fator é aliviar, tirar o arrasto do motor, né? Mas quando a gente entra com esses projetos onde vai consumir mais energia do chavinho, a gente precisa também dimensionar elementos como alternador, senão, né, não adianta ter um alternador de 45 amperes e uma bateria de 70 amperes. 70, pois não tem Na verdade, o alternador ele tem que ser maior do que a bateria. Se você tem um alternador de 45 amperes e está usando uma bateria de 60, a sua bateria está trabalhando a níveis menores do que 100%. Vamos dizer que devido à capacidade dos componentes, a bateria nunca vai carregar. Exatamente. Ela vai trabalhar sempre. Ela vai estar sempre no 90%, 95%. Que é uma coisa comum da gente ver no Chevetinho, até nos nossos aí que a gente comprou, né? Vem a bateria de 60 amperes, porque é uma bateria meio que padrão, vamos dizer assim, né? Mas o certo, né? Se a gente for falar do certo, é você ter um alternador superior à sua bateria, para sempre sua bateria estar 100% carregada, aonde vai ajudar muito na durabilidade e a vida útil da bateria, né? Então é legal quando vocês forem colocar acessórios elétricos, seja ele um som ou uma ventoinha elétrica, uma injeção eletrônica, uma bomba de combustível, né? Você sempre estar dimensionando o alternador. É isso aí. Deu para entender legal aqui como funciona o esquema, essa relação que existe entre esses 5 pontos, né, que a gente deveria aprender: a tensão, né, começando lá da bateria, a tensão, né, o fluxo dos elétrons, né, a resistência. Isso aí deu para entender legal, né, e já dá uma luz aí para a gente ficar atento com relação às instalações que é feito no carro. Exatamente. Aí, entendendo essa base, a gente já fica meio receioso para puxar aquele fiozinho, né, para poder, senão pode causar um problema sério. Eu acredito que quando o nosso inscrito chegar nesse entendimento, ele vai começar a entender o porquê, antes da gente começar a meter a mão no fio, a gente veio para informação teórica, né? Justamente, pessoal, porque isso aqui protege, vai dar um alicerce muito legal no projeto de vocês, um alicerce que você não vai ter problema da casa cair lá na frente, né? E é sucesso na certa, você não vai ter problema com o sistema elétrico, né? E quando a gente precisar colocar alguma coisa, algum componente de performance, por exemplo, que demanda uma alta amperagem, isso é uma alta corrente elétrica, a gente vai explicar também o que a gente pode fazer, né? Mesmo usando um chicote elétrico original. Tem como, pessoal, a gente fazer uma alimentação direta da bateria e trabalhar somente com sinais vindo do painel, do circuito ali, onde a gente, né,
trabalha internamente dentro do habitáculo do veículo. Acho que o mais legal de tudo é que se deixar tudo certinho vem potência, né? Esse é um grande propósito, né? Então, assim, o primeiro ganho de se fazer direitinho é que seu carro não vai pegar fogo, né? Mas o principal fator onde a gente faz a gente brilhar o nosso olho que dá resultado, vem potência. Ele é um fator, é um dos fatores ali, um dos pilares, né, para que a gente tenha um bom resultado de motor, né, e que isso chegue nas rodas. É isso aí, rapaziada. Vamos entender aqui qual é a relação que tem entre as três grandezas elétricas que a gente acabou de citar, né? Que é o volts, que é igual a tensão elétrica, ampere, que é igual a corrente elétrica, e a resistência, né? O ohms, que é a resistência elétrica. Qual a relação que tem entre eles? Ok? Para isso a gente vai usar uma tabelinha que a gente chama de lei de Ohms. Por que é Ohms? George Simon Ohms, né? Foi um cara aí, rapaziada, que passou aí perto de uns 100 anos fazendo as medições para ele falar, cara, a fórmula é essa daqui, né? Aí quando ele terminou, ele morreu, né? Então vamos falar um pouquinho dele aqui, senão ele vai girar no caixão lá, né, velho? Ok, galera? Mas é um cara muito estudioso que teorizou isso aqui, tá? Isso aqui, pessoal, é só a pontinha do iceberg do que é a lei de Ohms. Na verdade, a lei de Ohms vocês já devem ter visto na escola, né? Aquele círculo cheio de cálculo, né? Tudo aquilo ele teorizou. Ok, pessoal? Mas vamos lá. Como na lei de Ohms eles usam letras gregas, o volts é representado pela letra U. O ampere ele é representado por I. E a resistência por R. Ok, galera? Vamos combinar assim para que a gente tenha um bom entendimento? Então vamos lá. Como que a gente usa essa tabela aqui, esse triângulo da lei de Ohms, né? A gente pode dizer que para a gente ter a voltagem, que é o U, né? Ou vamos fazer assim, ó. A gente pode dizer que ele é igual a R vezes I. Então, se a gente tiver essa grandeza elétrica como resultado R e o I, a gente pode saber qual é a voltagem desse circuito, ok? Mas e se eu quero saber o R, que é a resistência? O que eu faço? Eu pego o U e divido por I. Vou fazer esse símbolozinho aqui para vocês entenderem melhor, tá? Aí R é igual a U dividido por I, né? Já se eu quiser saber essa ponta aqui, que é o ampere, representado pela letra I, eu posso fazer esse cálculo aqui, ó. I é igual a U, ou volts, dividido por R. Olha para vocês verem, galera, como é simples o uso desse triângulo que a gente chama de lei de Ohms, ok? Para vocês decorarem melhor, o que vocês podem entender aqui? Ó? Façam um triângulo, colocam 3 partes e escrevem assim, ó, Rui. O nome, Rui, né? É um jeito que a gente usa aí para estar memorizando, né, essa lei de Ohms, ok? Vamos fazer um cálculozinho básico aqui, para que a gente possa entender melhor. Se eu quero saber a voltagem, eu tenho a resistência e tenho a amperagem, certo? Vamos dizer que a resistência ela é de 2 ohms. 2 vezes, vamos colocar que a amperagem é de 6 ampere. 2 ohms vezes 6 ampere. Quanto vai dar isso aqui? 12 volts. 12 volts. Ok? Agora imagina que eu mude essa resistência aqui, ó. Mudo para 4. Resistência ômica. 4 vezes 6? 24. Olha como vai mudar tudo, pessoal. Então, dependendo da variável aqui que você mudar, você muda totalmente o resultado, né? Esse é o grande problema, né? Essa relação que existe, né, entre os 3 fatores aí, né? Bastou mudar, como a gente tinha falado, pronto, já muda todo o restante, né? E uma diferença básica, uma diferença pouca aqui, né, de 2 ohms de diferença, você já vê que o resultado da voltagem já é bem grande. É bem significativa o resultado que vai dar, né? Sim.
A gente pode fazer uma coisa que tem no chevetinho, a bobina, né? Vamos colocar que a bobina, a gente sabe que ele é alimentado por 12 volts, certo? Sim. Né? A gente quer saber a amperagem. Amperagem é igual a, né? Volts dividido por R, não é? Então quer dizer, eu tenho 12 volts e vou dividir pela resistência. A bobina do chevinho original, ele tem, qual a resistência que ele tem lá? Uns 3 ohms? 3 ohms. 3 ponto alguma coisa. Vamos arredondar para 3 ohms. Isso quer dizer que 12 dividido por 3 é quantos amperes? 4 amperes. É isso mesmo? Então eu tenho 4 amperes no circuito primário da bobina, onde a gente alimenta a bobina com positivo e negativo. Legal. Aí eu pego e compro a bobina do MI. Não é a que a gente coloca? Não é? O que acontece com a amperagem? A é igual a 12 volts de alimentação dividido por 1,5. 1,5. Vamos fazer com 1,5? Sim. A resistência do MI, pessoal, em relação à diferença da bobina original, a bobina do MI ela tem a metade da resistência ômica. Né? Significa o quê? Que 12 dividido por 1,5 vai dar quanto? 8 amperes. 8 amperes, se eu não estiver errado. O que acontece se um circuito que está preparado para trabalhar com 4 amperes trabalha com 8 amperes? Esse causa o aquecimento. Né? Em compensação, ele vai ter mais poder de fogo, amperagem mais alta, maior campo magnético. Maior campo magnético, maior resposta, melhor faísca. Por isso que a gente coloca a bobina no MI, a gente percebe que ele tem um melhor resultado, principalmente em partida de manhã, né? E quando a gente acelera bruscamente, né? Ele dá essa diferença, parece que ele fica mais esperto. Justamente, pessoal, por causa disso aqui, ó, o aumento de amperagem. A gente fala que todo fio submetido a uma corrente elétrica, ele forma um campo magnético. E se essa corrente elétrica ela aumentou porque a gente trocou a bobina, o campo magnético vai ser maior e o resultado lá na produção de faísca vai ser maior também. Né? Então tem que tomar muito cuidado. Mas, pessoal, tem que redimensionar os chicotes. Porque pensando dessa maneira, você tem ganho de potência lá no final. Exatamente. Né? Porém, você já está contribuindo para a degradação do sistema elétrico. Você já está começando a fiação. Originalmente, o que vem aqui para alimentar a bobina com positivo? O pó-chave. Quer dizer, o fio ele sai pelo positivo mestre do motor de arranque, passa lá pela comutadora da chave, passa pela caixa de fusível e aí vem aqui na bobina, alimentar a bobina. Olha o rolê que dá. Se você sobrecarregar esse circuito, você está superaquecendo esse chicote inteiro. Aonde ele tem a bitola de 6 mm, ele vai aguentar. Mas e ali, ó, na caixa de fusível, né? Naquela região onde os fios são mais finos, que é onde o positivo da bobina está alimentado, vai superaquecer. E é aí que você necessita fazer um dimensionamento do chicote. Né? Como é que a gente faz isso comumente? Comumente a gente vê os eletricistas fazendo no chavinho. Instalação de relé. Né? Até onde eu lembre, um relé é uma forma de você gerenciar uma alta voltagem, uma alta corrente, né, com uma baixa corrente, exatamente. Se eu estou falando que o circuito interno ele tem capacidade de 4 amperes e a nossa bobina vai gerar 8 amperes, o que a gente vai fazer com esse sinalzinho de 4, que está acostumado com 4 amperes? A gente vai usar somente como um sinal no relé. Para acionar o relé, fazer para acionar o relé, para ele poder atracar. Nessa linha de atracamento, a gente vai colocar um positivo mais grosso. A gente pode tirar do alternador, a gente pode tirar da traseira do motor de arranque, coloca um fusívelzinho e aí traz para cá. Né? Passa pelo relé e aí ele vem e alimenta esse cara. Então a gente vai passar a gerenciar o circuito com o original e a gente vai preparar um circuito que aguenta uma amperagem mais alta. Né? Tudo isso para não ter degradação do material do fio, né? E não ter risco de pegar fogo. Nossa, cara.
Agora você começa a entender por que a caixa de fusível tinha um ponto que estava derretido. Um exemplo é esse cara aqui. Olha. A chavinha não tinha relé nenhum e estava funcionando com o circuito original. Consegue entender o esquema? Né? Então, pessoal, esse tipo de cálculo é muito importante para que você consiga ter explicações, né? Consiga saber a razão do porquê o eletricista coloca um relé, instala um relé e até mesmo ter clareza em montar o seu projeto. Né? É muito bacana esse tipo de entendimento, galera. Por isso que antes da gente fazer, a gente queria que vocês entendessem tudo isso aqui. E vamos dizer uma real aqui. Quando eu falei sobre ignição, quando a gente começou a falar sobre bobina MI, teve um inscrito, eu não lembro o nome dele, ele falou, cara, mas isso não vai queimar a bobina? Né? Falei, cara, na prática a gente usamos por muito tempo, você usou, né? Sim. A gente não teve problema, né? Mas, fazendo os cálculos teóricos, entende-se que a durabilidade da bobina vai ser comprometida, né? Mesmo que a bobina esteja preparada para 8 A, sabe qual o fator onde vai acontecer o superaquecimento dessa bobina MI no chavinho? Na caixinha. A caixinha. A caixinha vai superaquecer também, né? Por que ela vai superaquecer? Porque quem demanda a duração de permanência na bobina é a caixinha. A bobina do MI, ela está preparada para trabalhar com tempo de permanência de aterramento. Pessoal, quando a gente fala de tempo de permanência, é o aterramento chegando na bobina para energizar a bobina com o tempo de 3 a 4 milésimos de segundo, e isso é cortado. No momento que ele corta o aterramento, a faísca vai em direção à vela. A tensão não tem para onde correr, ele corta o ponto de aterramento. Exatamente. Então entenda que quando ele corta esse aterramento, é a hora que a centelha é disparada da bobina, né? E enquanto o aterramento está lá, que é um tempo bem curto, de 3 a 4 milésimos de segundo, ele está carregando e formando a tensão na bobina, né? A partir dali, o que entende-se? Que essa bobina de 4 A, a caixinha, ela faz ela trabalhar a 1000, 1800 RPM a 9 milésimos de segundo. E a bobina do MI está preparada para trabalhar no máximo a 4 milésimos de segundo. O que vai acontecer? Vai sobrecarregar o circuito interno da bobina. E pode chegar à queima da bobina. Então, com certeza, mesmo que na prática a gente usou, deu certo por um tempo, até que um período longo, né, mais de um ano, né, corre o risco, pessoal, de vocês estarem instalando uma bobina e acontecer um superaquecimento, ou queima da caixinha, ou queima da bobina, né? Então a gente tem que ter consciência de que a gente coloca uma bobina do MI para ter um melhor resultado em performance no motor, mas com certeza a gente vai estar forçando os materiais e a durabilidade da bobina e da caixinha vai ser, com certeza, vai ser um fator que vai diminuir a vida útil deles, né? Então, tomem cuidado, pessoal. A gente coloca, a gente está tendo um resultado legal, né? Só que tem esse fator de que a durabilidade das peças vão diminuir justamente pela amperagem ser alta e a caixinha controlar um tempo de permanência maior da bobina. Então, o que a gente tem que fazer é utilizar de um circuito paralelo para fazer a alimentação da bobina com um fio direto da traseira do alternador ou outra coisa do tipo, é gerenciado com um relé. Pronto, resolveu o problema. É por isso que quando a gente fala de uma viagem de Chevette, né, tirar um lazer de Chevette, esse tipo de componente começa a meio que sair fora do projeto. É melhor usar a bobina cilíndrica, que é compatível ao módulo, né, a caixinha certinho, para que você não tenha problema na sua viagem. Agora, quando é um carro assim igual o nosso, modo pista, que a gente vai colocar ele para correr só para, né, despejar potência nele, já não tem tanto problema de fazer essas coisas. A gente leva uma caixinha de reposição, uma bobina de reposição, né, te redimensiona o chicote e dá tudo certo. Então, pessoal, pensem bem na hora de fazer as modificações aí nos projetos de vocês, no intuito de ganhar um pouco de potência no motor, né? Então, vocês podem ser seriamente prejudicados aí numa viagem longa, alguma coisa assim, porque tem muito pessoal que está naquele negócio que a gente falou, né? Está usando o carro, está caminhando, está viajando, está acostumando com o carro e tal, né? E pode ser pego por um imprevisto desse aqui, né? Que pode fazer com que o carro pare aí no meio da estrada. Então, vamos relacionar esse tipo de cálculo naquilo que a gente está fazendo para vocês entenderem qual é o risco
né? Mesmo que isso tenha um benefício dentro da performance que a gente quer no nosso chaveiro.